Essa é a hora exata para mais um episódio do Mintingcast, o podcast oficial da Tática Eventos. Um espaço para compartilhar tendências e experiências, gerar insights de como criar valor e impactar pessoas através da utilização estratégica dos eventos. Seu evento quinzenal às terças. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio de número 15 do Meetingcast, mais um espaço para estarmos conectados e em que conversamos como conectar através dos eventos. Eu sou Sinara Cardoso, fundadora e líder de conexões e estratégias da Tática Eventos, e hoje o assunto é a produtividade para a auto e a alta performance. Produtividade é um assunto que eu adoro, porque eu adoro buscar hacks de produtividade, né? Como você pode agilizar, ganhar tempo, potencializar, exponenciar o ganho de tempo, o ganho de saúde, o ganho de energia para poder produzir mais. Isso é uma coisa que me fascina. Não é à toa que o livro que eu mais amo na face da Terra é o do Tim Ferriss, Ferramenta dos Titãs, porque eu acho ele a Bíblia, sinceramente. Minha convidada depois vai me dar o parecer dela, mas eu acho a Bíblia dos hacks de produtividade. E a produtividade nada mais é do que fazer mais com menos, né? Essa é a essência da produtividade do ponto de vista conceitual. Mais resultados com menos insumos, ou seja, menos tempo e dinheiro empregados para que você possa produzir, ter mais receita ou ter mais resultados de forma ampla. Então, quanto mais se produz, em tese, você tem mais resultados e você ganha mais, né? Então, vem daí dessa questão da relação dos insumos versus resultado, e nós estamos vivendo tempos em que o número de responsabilidades está cada vez maior. Isso gera uma cobrança muito grande pela agilidade na tomada de decisões e nas nossas próprias ações, além da necessidade de acompanhar a velocidade das relações externas, né? Das relações com as outras pessoas, sejam elas pessoais e profissionais, e de todos os processos e necessidades desse mundo moderno que acontecem num ritmo super acelerado. Então, nesse contexto, nós trazemos esse episódio com uma abordagem sobre a produtividade, não só como algo a ser buscado para a alta performance, ou seja, essa busca por uma balança super positiva em relação aos resultados e a quantidade de insumos, de tempo, né, ou de recursos financeiros que é empenhado, mas praticando de forma consciente a auto-performance, precedendo essa alta performance. Ou seja, você também buscar não negligenciar fatores pessoais, você buscar combinar a produtividade, a autoprodutividade com a qualidade de vida, para que haja satisfação do indivíduo nas suas atividades e para que faça sentido toda essa engrenagem da busca pela produtividade. E a minha convidada de hoje é a Aline Passos, que é coach, mentora e consultora de produtividade de alta performance para líderes e equipes, é coautora do livro Manual do Executive Coaching, é analista de sistemas, especialista em gerenciamento de projetos, né? Parêntese, amo, adoro, estratégias de negócios e desenvolvimento de pessoas, e também é atualmente a vice-presidente da Associação de Jovens Empreendedores da Bahia, a AGE Bahia. Aline também é palestrante, é professora dos temas de produtividade, autoconhecimento, empreendedorismo, gestão de projetos e desenvolvimento de pessoas. Então, é alguém super gabaritado e que tem trabalhado muito no sentido de expandir esses conceitos de produtividade de forma consciente, de forma mais leve. Então, Aline, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite.
Elaine, que me introduziu no mundo dos podcasts, inclusive. Isso é uma fofoca à parte. E eu já vou te pedir para você cumprimentar a audiência com o pé na porta, dizendo o que é a produtividade no conceito em que você trabalha, qual é a importância das pessoas atentarem à produtividade, como é que ela pode acontecer na prática. Maravilha! Esse convite é verdadeiramente especial, né? Eu e Sinara, a gente tem uma vida longa aí, né? Se a gente for contar umas histórias de gestão de projetos, de eventos e de coisas muito produtivas, muitos eventos bastante produtivos e bem realizados, a história vai ser longa. Mas aqui a gente está falando de produtividade. Sinara, muito obrigada pelo seu convite. E já falando diretamente, eu costumo falar de produtividade falando da minha vida. Eu descobri nos últimos 3 anos aí, apesar de que eu hoje enxergo a produtividade como algo desenvolvido na minha vida inteira, eu sempre fui daquelas meninas que gostava de fazer tudo. Participava de tudo na escola, participava de tudo na rua, participava de tudo na família, sempre querendo organizar os eventos, líder de... Não é isso, não é isso. Organizar é feira de ciências, é ser líder de grêmio estudantil, é ser jogar futebol, é jogar vôlei, e era fazer sempre muitas coisas. Mas, Elaine, você dava conta de tudo? Na minha concepção, sim. E eu cresci desse jeito, e até na minha família, eu sempre fui aquela coisa muito cobrada, de nota, de ser boa estudante, de ser boa filha. E por que eu estou falando nisso num contexto de produtividade? Se a gente for olhar historicamente, desde a nossa infância, a nossa adolescência, até, não sei, o patamar da galera que está aqui, quem é que vai ouvir, você tem quantos anos, qual foi a sua jornada? Você costumava fazer muitas coisas e achava que o tempo era disponível, e hoje faz o dobro das coisas e acha que o tempo está escasso, está faltando esse tempo. Será que é falta de tempo? Ou é um negócio chamado falta de organização, falta de planejamento, falta de intuição ali de quanto tempo vai durar uma coisa, do que é que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, da gestão de algo? Eu diria que se você fizer essa análise de todos esses pontos, você vai estar falando de produtividade, né? E entender a produtividade faz parte de um contexto muito mais amplo, que eu acho que falta um ponto que eu não citei, desses pontos essenciais de entender sobre produtividade. É você entender como você funciona. É você entender, né, sobre o auto, que com certeza a gente vai falar muito ainda por aqui nesse podcast. Porque como eu falei, né, produtividade é um assunto que me fascina, porque, como eu disse, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então eu sempre fui aquela pessoa que tinha energia demais, né? Meu marido tem certeza, já me diagnosticou como uma pessoa que tem uma hiperatividade, né? Ele acha que eu não paro quieta, o pensamento é acelerado, eu faço 1000 coisas, eu me meto em 1000 coisas. E tudo bem, não há eu não sinto ou não sentia tanto, né, esse desgaste de energia, mas quando você se cobra por uma entrega bem feita, você começa a se preocupar em como gerir melhor o seu tempo, né? Como você buscar focar melhor a sua energia, cuidar melhor da sua saúde, porque aí você vai entendendo que isso impacta, né, nessa equação para que o resultado lá na frente seja melhor. Então, essa ideia de buscar formas de organizar, de gerir o tempo, de otimizar a saúde, de otimizar a energia, para que você possa se dedicar, mas como você colocou super bem, conhecendo seus limites, conhecendo o que faz sentido, o que não faz sentido, né? O que vale a pena você dedicar mais ou menos atenção. Enfim, quando você começa a entrar nesse universo da produtividade, é muito apaixonante. E aí eu virei a louca do REC, né? Virei a louca dos hábitos, das ferramentas, de buscar tudo que possa, de alguma forma, me ajudar
a viver de forma mais tranquila, mais leve, mais serena, sem um peso, mas podendo aproveitar tudo que é possível para que eu tenha o melhor rendimento também, né? Que é a história da auto-performance. Em dado momento, essa questão dos hábitos e de como você primeiro tem uma relação de performance com você mesma, para depois você externar isso nas suas entregas, começou a ficar muito forte para mim. É algo que eu bato muito no meu discurso. E é uma coisa que eu admiro na sua abordagem de produtividade também, Elaine, porque você sempre sinaliza isso, né, para as pessoas, essa necessidade do autoconhecimento, para que você tenha primeiro uma auto-performance, para que você instale hábitos, para que você vença hábitos prejudiciais e aí você consiga externar isso para a alta performance nas suas entregas, nas suas relações, enfim. E aí eu queria muito que você também comentasse a respeito dessa questão da alta performance e do papel dos hábitos, né, nesse contexto. Sinara, você citou pontos super importantes, inclusive já trazendo até um pouco dos meus estudos e da minha metodologia que eu uso na minha vida, porque eu não chamo de... na verdade, eu já chamei a produtividade dentro do meu trabalho de vários nomes. Hoje eu faço um resumo de tudo do que eu já aprendi de metodologias, de táticas, ferramentas de vida produtiva. E dentro da minha metodologia, do que eu acho assim, super importante para entender sobre alta performance, produtividade, ela tem uma sequência, onde primeiro você precisa pensar no autoconhecimento. E eu chamo de autoconhecimento emocional e produtivo, onde você precisa entender seus comportamentos, né, suas emoções, suas atitudes, seus pontos fortes, o que é que nutre a sua energia, qual a sua usina de energia. Por que isso, Elaine? Porque você está num problema muito sério, você tem que fazer uma entrega importante no seu negócio, certo? E aí você está passando por um problema sério familiar. As suas emoções estão abaladas, o seu comportamento não é o mesmo de todos os dias. Então, como fazer aquela entrega efetivamente no prazo, no custo, da forma que tem que ser, sem levar à exaustão, ao estresse e a diversos impactos? É você entendendo como você funciona, é avaliando que, ok, eu não estou bem hoje, eu tenho um prazo para entregar isso, é melhor eu fazer amanhã, que eu vou estar concentrado, eu já vou ter resolvido o meu problema familiar, do que eu seguir numa sequência de me forçar fisicamente, mentalmente, para fazer algo que eu não estou preparado naquele momento. Só que você só consegue pensar dessa forma se você se conhecer, se você entender como é que você age em determinadas situações. O outro autoconhecimento produtivo é você entender qual o seu horário de melhor produtividade. Como é que você coloca ou gosta de trabalhar? Você trabalha a curto prazo, a longo prazo? Você consegue fazer um planejamento de um ano e não ter ansiedade pelo resultado que vai acontecer em dezembro e focar no que você planejou para fazer em fevereiro, em março? Um dos pontos que deixa as pessoas improdutivas, estressadas e cansadas é a ansiedade. Quando a gente fala de tempo, e Sinara citou muito aqui sobre o tempo, existem 3 tempos. O passado, que a gente não volta mais, que é a nossa biblioteca. O futuro é o planejamento, onde a gente ainda vai chegar lá. A gente não está vivendo ele, a gente planeja para ter a direção, mas a gente não vive o futuro. A gente só pode viver o presente. E esse presente, se a gente está vivendo hoje, essa ansiedade é reduzida, porque eu tenho consciência que eu organizei, que eu planejei um ano, mas eu estou colocando em prática o que eu me organizei como meta de fevereiro, de março, de abril. Certo? Então, entender esse contexto, saber o seu momento de produtividade, de manhã, de tarde, de noite, qual horário eu vou fazer determinada tarefa, as tarefas mais importantes vão ser feitas em que horário. Eu vou começar o dia com tarefa importante porque tem um negócio super bacana. Motivação e força de vontade é um potinho tipo bateria,
que ela vai esgotando ao decorrer do tempo que você vai usando. Então, você acorda feliz, tá tudo certo, vamos começar o dia, chega no final do dia, a motivação já está indo embora, a força de vontade também, e aí você deixa para o final do dia para fazer aquela atividade super importante que você tem que entregar. Qual a probabilidade de você enrolar, não entregar ou fazer de uma forma troncha? Pela metade, porque você já está desgastado e cansado. Então, se você entende o seu momento de produtividade, você, essa tarefa aqui é tão importante que eu vou botar ela como a primeira tarefa do meu dia. Qual a probabilidade de você fazer isso com sucesso? Toda. Que você vai começar a fazer mente leve, livre, vai focar, vai entregar e correr para o abraço. Certo? Então, outro ponto é a organização. A organização é um dos fatores onde você precisa entender e começar a organização dentro de casa, dentro da sua vida. Não adianta só no seu negócio, só no seu emprego, você querer ser mega organizado. Somos seres únicos e muitos usam máscaras, mas no trabalho eu sou uma pessoa, em casa eu sou uma outra pessoa, na vida com os amigos eu sou uma outra pessoa, na família eu sou uma outra pessoa. Esquece, o mundo de máscaras vem caindo a cada dia que passa. Então, essas máscaras, em algum momento vai cair. Então, a gente começa sendo organizado nas mínimas coisas. É um guarda-roupa, é uma coisa em casa, é numa mesa de trabalho, onde não tem 50 papéis que você não vai usar tão cedo, e você tá numa mesa, aí joga computador, teclado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando você vai trabalhar, você olha assim ao seu redor, que zorra é essa? Como é que trabalha desse jeito? Então, organização é fator importante. O outro fator é a ação prática. É muito lindo planejar, organizar, saber como eu funciono, sem testar. Não existe. Você precisa testar as ferramentas. E aí, Sinara disse que ela adora degustar ferramentas, ter conhecimento, ler sobre isso, ver o que funciona com ela. É assim que a gente tem que fazer produtividade, não é uma receita de bolo. Onde você pega ali 2 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de açúcar, né? 1 colherzinha de baunilha, mexe tudo e vai sair um bolo. Pode não ser o melhor bolo do mundo, mas vai sair um bolo, e produtividade não é isso. Porque se a gente está falando que quem produz são pessoas, as pessoas têm um DNA diferente, consequentemente agem de forma diferente. Então, cada um precisa testar a ferramenta que funciona com você, da mais simples, a mais estratégica, um app, alguma coisa surreal da NASA. Costumamos chamar que tem ferramenta da NASA para você ser produtivo, e tem um caderninho de folhas em branco, onde você pega um papel, né? Pega ali o caderninho e escreve, e tá na máquina, e tá tudo certo. O outro ponto é a produtividade em si. É você juntar isso tudo que eu falei com hábitos, com formas de te colocar com energia, com vitalidade para fazer as coisas acontecerem. E aí vem um negócio chamado consistência. Elaine, consistência é o quê? É a famosa disciplina. Todo dia é dia. Não dá para ser bom um dia só. Não dá para fazer dieta um dia só, que você não vai emagrecer. Não dá para começar um hábito e seguir um dia só, porque esse hábito não vai se tornar consistente. Não dá para começar um trabalho, fazer um planejamento surreal, sensacional, e não colocar em prática. E não seguir no dia a dia. E depois que a gente junta esse pacotinho todo, Elaine, aonde eu chego? Na alta performance. Porque ali eu já consigo medir se eu estou realmente alcançando os meus resultados. Falei pra caramba, mas eu acho isso super importante. Mas falou bonito. Quando a gente... Pois é, Sinara, muitas pessoas se cobram e botam uma capinha de super-herói nas costas, que pesa tanto, que olha pra produtividade. Essa fui eu. Exatamente. Eu te digo isso envergonhada hoje. É isso também. Hoje eu te digo isso. Eu vivi isso, né? Porque você vai achando que você dá conta, Tem até uma coisa assim muito
como é que eu vou dizer, uma coisa meio arrogante, né? Porque você, de repente, tem um ritmo acelerado, você tem um ritmo de produção. Quando eu sou uma pessoa muito produtiva, eu sou uma pessoa executora. Então, como isso é uma característica minha, eu planejo, executo, eu não sou uma pessoa de ficar na inércia, então você se enche de arrogância, achando que você dá conta de tudo. E chega um momento em que você vê que não dá, não para você entregar da forma como você quer. E aí você tem que calçar sua sandália da humildade e entender esses aspectos que você colocou aí super bem, né? O que funciona para mim, o que não funciona para mim. A coisa mágica, né? Que eu tinha uma dificuldade muito grande e que eu entendi como uma das grandes viradas de chave, por mais simplista que ela seja, que é o dizer não. Né? É você manter o seu foco, porque às vezes você é chamada para várias coisas, você faz uma série. Vou dar um exemplo, por exemplo, live na pandemia. Chegou um ponto que, se eu fizesse gosto, eu ia passar todas as noites da semana fazendo live. E aí eu falei, não, porque primeiro é uma energia estúpida que você coloca nisso, né? Tem uma preparação pelo menos eu tenho, né? Você não vai aparecer de qualquer forma, você não vai fazer uma mínima leitura do que você vai dizer, até porque para cada convidado era um viés, por mais que estivesse ou entre eventos ou marca e imagem pessoal, mas era cada um dentro do seu viés de interesse. Então você tem que ter um mínimo respaldo, uma mínima preparação. Chegou um momento que eu disse, não, chega, acabou. É uma live por semana e ponto. E fez uma tremenda diferença na minha produtividade, porque eu preciso ter tempo para mim, para minha família, para as coisas da empresa, do negócio paralelo, para ler, para o me time, né? Então eu comecei a dizer não, a entender que eu não era super-herói, uma super-heroína, que eu não... O meu dia tinha 24 horas, como de todo mundo. Eu não estava mais disposta a me rasgar toda e dormir e me dar, né? De vez em quando ainda rola, hoje que só termina amanhã. Mas comecei a parar de fazer essas coisas com uma palavra mágica que você colocou aí, que é organização. Eu sempre digo que a alta performance é organização e a alta performance é planejamento. As palavrinhas de ordem, né? Porque sem organização não dá. O sentimento, a sensação, como você colocou, de... Isso foi outra coisa que eu fui buscar também dentro dessa jornada, né? Pela produtividade e pelo autoconhecimento também. Não foi só a produtividade, não. Que foi o minimalismo, o essencialismo, de tudo, de roupa, de coisa dentro de casa, de papel, que é necessário ou não é necessário, de o que está disponível para ser trabalhado, porque tudo isso, de alguma forma, gera confusão mental, pelo menos em mim. Era algo que eu percebia em mim, né? Esses excessos, de alguma forma, me geravam confusão. E boa libriana que eu sou, então o meu senso estético é muito apurado, né? Eu preciso ver as coisas de uma forma... cada coisa no seu lugar, limpa e organizada. Então, tudo que era muito excesso me fazia mal, me prejudicava. E aí eu comecei a entender, dentro do processo do autoconhecimento e na busca, né, da produtividade, de uma melhor produtividade para mim, para que eu pudesse maximizar o meu tempo. Eu fui buscando essas coisas que você foi comentando aí, de me entender, de buscar organizar a minha cabeça, o meu ambiente, de entender como eu funciono, qual é o melhor horário, se vale a pena, de repente, ir até 4 horas da manhã, ou se não é melhor dormir, né? Porque eu tinha aquela obsessão de que eu tinha que esticar tudo do dia, senão eu ficava frustrada. Né? Não, dá, não, é 5 minutos eu termino, 2 horas depois... Tem que esticar, tá ali, porque você já não tá rendendo a mesma coisa. E aí aprender que sim, vale a pena você, de repente, recomeçar no outro dia com a cabeça mais fresca e com o foco totalmente voltado naquilo. E ser muito mais rápido, né? Terminar muito mais rápido do que aquela ladainha que não se complementa, não se finaliza porque você tá cansada para produzir, e a gente que
produz muito textualmente, né, intelectualmente ali, escrevendo, pensando, fazendo argumento de projeto, do que for. Então, tem um desgaste mental muito grande. Então, essa observação que você colocou, esse autoconhecimento, faz todo sentido para mim. Dessa pessoa que eu fui, como eu te falei, né, completamente desorganizada e simplesmente no automático, né, querendo fazer, igual um trator, querendo passar por cima de tudo, e depois a coisa ia apaziguando até chegar em um momento que ainda não é o perfeito, mas que a gente está em busca disso. Mas eu já me compreendo mais, inclusive questões, tipo assim, cíclicas, né? Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse considerar, por exemplo, astrologia ou fases da lua e do meu ciclo menstrual para fazer determinadas escolhas e programar determinadas atividades, considerar esse tipo de coisa no meu planejamento. Mas eu comecei a entender que para mim fazia sentido e a observar o impacto dessas coisas e até disso, até porque, como eu te falei, eu sou a louca dos hacks, né? Então, até disso, eu lanço mão hoje, sabe? Para poder considerar datas e atividades e você ter uma melhor performance nesse contexto. E tudo isso começou a fazer muito sentido para mim. E, assim, pode até quem talvez me conhecesse antes e depois achar que é a mesma coisa. É o mesmo nível de entrega, é o mesmo comprometimento, é o mesmo sangue no olho. Mas, assim, internamente eu sei que tem uma diferença muito... Tem respeito. Muito tem grande. Respeito. Pois tem respeito por mim e pelas pessoas que eu amo. Porque tem isso também, né? Eu cheguei num estágio do negócio que para poder atender a agilidade, para atender de forma ágil e para atender os outros, né? O não saber dizer não, e você atender na velocidade que as pessoas tinham essa expectativa sobre mim ou os meus negócios, eu sacrificava não só a mim mesma, como também as pessoas que eu amo, né? Então, tudo isso foi, com o tempo, sendo alterado e aí buscando, como eu te falei, né? Testando várias coisas até chegar em uma rotina mais ou menos ideal e mais ou menos seguida, porque não é sempre também que eu consigo. Mas, enfim, hoje já existe uma linha a ser seguida, que é completamente diferente de Sinara de 5 anos atrás. Não estou falando nem de muito tempo, sabe? De 3, 5 anos atrás. É um negócio... E que você tem que fazer vigília constante, né? Porque senão você se pega ali se boicotando. Como eu falei, ano passado, com a história da pandemia e das 1000 lives, eu me vi em um ritmo que eu falei, peraí. Tá tudo errado. Vamos dar um para acertar nesse negócio aqui. Tá instituído que agora a live é uma por semana e acabou, porque senão eu não faço o que eu tenho que fazer da melhor forma. E outra, não sou arroz de festa também. Aí é parte de uma outra estratégia. Mas se não tiver essa vigília constante também, você só... Né, você cai na autossabotagem, lá vem você no tratorzinho. E aí eu vou te contar uma coisa, complementando só de tudo que você comentou. Eu aprendi na terapia que não existe tudo. Eu chegava na terapia e dizia assim, não, porque eu tenho que dar conta disso, porque eu tenho que dar conta daquilo, porque eu tô cansada, porque é tudo. Não, eu tenho que... O que é tudo? Aí a terapeuta sempre me perguntava, Aline, o que é tudo? Não, tudo é. No trabalho é isso, aquilo. Aquele velho checklist, né? É tudo isso, aquilo. Mas na minha vida é tudo isso, aquilo. E sempre tem alguma coisa adicional. Tem um check novo a se fazer. Tem um check, a vida toda de checks. E aí ela fez, sim, esse é seu tudo? Eu não, que falta isso, falta aquilo, falta isso, falta aquilo. Esqueça, Aline. Não existe tudo. Enquanto você não souber e determinar o que precisa ser feito, o tudo vai te sobrecarregar, vai te estressar, vai te colocar ansiosa, porque como você é uma pessoa que quer ter o controle das coisas, minha senhora,
tudo te tira do controle, então te coloca na zona de medo, de não acerto, de sabotagem, de improdutividade, porque a sensação é que sempre vai faltar alguma coisa. O que é que eu mais ouço dos clientes? Rapaz, tem pior coisa na vida do que botar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir direito, porque o check mental fica na cabeça de, meu Deus, eu não fiz isso hoje. Ai, meu Deus, amanhã é o dia isso, o dia aquilo. Para com isso, minha gente. Já entra uma dica muito prática aí. Pega um papelzinho em branco antes de dormir. Tá vivendo desse jeito? Antes de dormir, pega um papel e lista tudo que tem que ser feito. É emoção, é atividade, brigou com alguém, tá com aquela história na cabeça. Pega um papel, tira as coisas da cabeça, faz um rabisco. Tem coisas que você vai anotar, vai rasgar e vai jogar fora. Era só para tirar da mente. Tem coisas que vão se tornar uma lista de tarefas. E tem coisas que vão apenas te deixar leve para você focar no que precisa ser feito. Esquece tudo. Tudo não existe. Certo? E correria e estresse de produtividade dar conta de tudo. Aí eu digo para vocês, quem vive na urgência trabalha na SAMU ou no Corpo de Bombeiros. Que aí sabe o que acontece? Quando liga, aconteceu um acidente. Eles que têm que correr. Faz sentido isso? Não é? Eles têm que correr, têm que dar conta, chegar o mais rápido possível. É num hospital onde chegou um paciente lá em emergência total, aconteceu alguma coisa muito grave, vai para a sala de cirurgia, vamos... E mesmo assim, tem que... Peraí, gente, calma todo mundo, vamos entender o que está acontecendo para a gente poder atuar. Mas não, as pessoas... Mas eu acho que isso são historinhas que a gente conta pra gente Muitas mesmo, Elaine, para se justificar. Mas não é só historinha, de que você não, tá ocupado. Não, historinhas assim, é uma justificativa, sim. Né? Essa história de viver na urgência, para você dizer que você não fez o que você tinha que ter feito, porque você estava tomando conta da urgência, porque a urgência te consumiu, porque você estava muito ocupado com 1 milhão de atividades e tarefas, e aí não deu tempo para poder dar o check em tudo. Então, eu acho que se cria, eu ouço muito isso, e já vivi isso de alguma forma também, de você criar muitas historinhas, querer se manter muito, se sabotar no sentido de se colocar muito ocupado, muito no apaga-fogo, para poder ter aquele álibi de que as coisas não estão como poderiam estar, porque você estava consumido com as urgências e emergências. Ocupado e não produtivo. Isso, que é uma outra história que a gente ouve muito, mas que eu acredito, sinceramente, que acaba sendo uma válvula de escape, uma dessas historinhas internas que a gente se conta, para não dar o para acertar e colocar as coisas no lugar e dizer, não, eu não estou disposta a viver assim. Não há nada errado você ter tempo livre, não há nada errado você ter tempo para você, não há nada errado... porque tem essas coisas também, né, do inconsciente coletivo que ficam na sua cabeça. Eu fui o tipo da pessoa, e já ouvi em relatos, assim, de pessoas que se sentiam culpadas e se estivessem vivendo um momento de lazer e não estivesse produzindo, trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa em prol de um projeto no qual você está... empenhado, chegavam a se sentir mal de não estar ali em atividade o tempo todo, né? Então, é uma série de crenças que às vezes a gente precisa trabalhar também nessa vida que a gente vive louca, para poder chegar na ideia de que você pode ter assim, de ressignificar a ideia da produtividade, né? E de trazê-la para um contexto interno e depois externo. Que nesse contexto externo aí, eu queria muito ouvir o que você pode dar a gente de dicas sobre planejamento. Esse planejamento feito de forma simples e objetiva, mas que consegue elucidar as pessoas realmente, né? Do que pode ser feito, do porquê é melhor você viver planejado do que viver no deixa a vida me levar. Saracuteando, junto com Zeca Pagodinho. Então, eu começo a falar de planejamento de uma forma assim, ó.
eu comecei a entender de gestão de projetos e a minha veia de planejamento veio de lá. E o que é que eu achava mais sensacional do gerenciamento de projetos? Eu ainda não era coach, eu ainda não trabalhava, apesar de atuar com muitos times e desenvolver pessoas dentro da área de gerenciamento de projetos, a minha mentalidade não estava em, né, desenvolver aquelas pessoas da forma que eu penso hoje. Mas naquela época eu entendia e começava a utilizar a gestão de projetos na minha vida. Eu fazia uma viagem, eu organizava a viagem, eu planejava aquela viagem, eu sabia os detalhes que ia acontecer naquela viagem. Eu comecei a me organizar e entender que a vida, quando era mais organizada e planejada, as coisas fluíam mais fácil. Eu conseguia controlar melhor o meu tempo. E hoje, né, o que é que eu vejo? Existem diversas formas de fazer o planejamento. O que você quer planejar? Né? A sua vida pessoal, vamos lá, você quer planejar a sua semana, o seu dia, para que você saiba as tarefas que você vai fazer, para você conseguir cumprir as tarefas, você vai fazer um tipo de planejamento, onde você vai parar algum momento do seu dia ou da sua semana, organizar o que você precisa cumprir nessa semana, né? Entender mais ou menos quanto tempo dura cada atividade, determinar se você vai fazer aquela atividade de manhã, de tarde ou de noite e pau na máquina. E pegar aquele conteúdo ali e botar no Google Agenda, no Trello, no Planner, no caderno, numa lista de tarefas, né? Num caderninho em branco. Eu gosto sempre de usar o minimalismo até para isso. Né? No Excel. Elaine, você vai trazer uma ferramenta da NASA? Não. Eu vou trazer uma ferramenta, todas as acessíveis, que você tem ou na palma da mão no celular, sem precisar baixar nada. Ou você tem um caderno em branco, onde você vai botar a data, vai botar manhã, tarde e noite, vai ver a sua lista de tarefas, vai entender quanto tempo dura aquela tarefa e vai listar. Segunda-feira eu vou fazer isso, terça-feira eu vou fazer aquilo, quarta-feira eu vou fazer aquilo. E beleza, você vai ter uma mínima organização, certo? Não, Elaine, mas eu não tenho só esse dia a dia. Eu realizo projetos da minha vida, eu sou empreendedora e cada produto meu é um novo projeto. Bacana, aí você vai ter que planejar esse produto, essa nova etapa do seu negócio, essa nova atividade que você quer colocar no mercado ou que você quer organizar os meus processos. Aí você faz, né, uma análise do escopo que você quer montar, né? Qual escopo eu quero para esse projeto? Como é que eu vou comunicar esse projeto? Quais riscos tem esse projeto? Quais tarefas? Qual vai ser o organograma? Né? O cronograma mínimo, quanto vai custar? Qual prazo eu tenho disponível? Quando eu quero lançar? Você vai botar isso numa base de projetos e aí você volta lá no que eu expliquei das suas atividades que você vai organizar a sua semana. Você já tem a sua lista de tarefas, você já sabe quanto tempo vai durar e quando você tem que fazer. Você vai pegar esse pacotinho de atividades e vai distribuir na sua semana, na sua lista de atividades. Hoje eu tenho que fazer essas atividades e essas aqui. Esse dia eu vou só executar essas atividades dos meus projetos. Esse dia eu vou só fazer reunião e aí entra num ponto chamado de rotina. Dentro de um bom planejamento, precisa ter uma boa rotina, que começa você entendendo os papéis que você desempenha. Elaine, quais papéis você desempenha hoje na vida? Elaine, eu cuido de mim, dessa máquina aqui, né? Que vocês não estão vendo, mas estão ouvindo. Eu sou uma pessoa, um corpo físico, mental, espiritual. Eu moro só e faço minha comida, eu faço para mim, eu faço atividade física, eu faço para mim, eu faço minhas orações, eu tenho uma rotina matinal, onde eu acordo, medito, leio a Bíblia, e 30 minutos eu leio um livro, né, que eu escolho lá, seja ele qual for, final do dia, enfim. E aí eu também sou filha, eu faço as coisas com os meus pais, com a minha irmã. Sou irmã, tenho amigos, Elaine é amiga também, então eu combino com os meus amigos, é um papel. Elaine é empreendedora, que desempenha vários projetos. Então, quando eu vou organizar tudo isso,
Eu tenho que entender tudo que eu desempenho. E é por isso que a gente volta lá no autoconhecimento, de entender como a gente funciona, porque senão a gente foca em duas grandes coisas. Não, eu preciso cuidar da minha qualidade de vida. Que bom, e eu espero que vocês pensem assim. Mas a maioria da galera tá pensando, sabe o quê? Focando em duas coisas master. Como ganhar dinheiro e como fazer as coisas acontecerem, né? De forma livre, né? Vamos ser livres. E que liberdade é essa, onde você passa 80% do seu dia, da sua semana, só no trabalho? E os outros papéis ficam como? E aí você dá um piripaque para no hospital, os 80% de trabalho acontece o quê? Vai ficar parado? As coisas não vão acontecer? Será que você não tinha que ter esse cuidado antes? Pensado mais no papel, você enquanto pessoa, o quanto você precisa cuidar do seu estilo de vida, da sua qualidade de vida, da alimentação. O colesterol tá bombando, mas Elaine, tudo isso influencia na produtividade? Sim, no tempo que você está dormindo. Isso influencia no planejamento? Sim. Porque se você botar uma atividade importante para ser feita às 8 horas da manhã e você foi dormir às 5, será que você vai acordar 7h30 para começar a fazer uma atividade às 8, com energia suficiente para fazer aquela determinada atividade? Probabilidade que não. E a neurociência explica isso muito bem. Então, quando a gente fala de planejamento, existem vários contextos. Ah, mas eu trabalho numa empresa CLT. Bacana, você tem as suas atividades. Ah, mas Elaine, o que eu mais ouço? A prioridade lá na empresa muda toda hora. Eu fiz, você sabe se comunicar? Você sabe conversar e negociar com as pessoas? Porque a prioridade muda, mas tem 10 pessoas para fazer as atividades ou tem só você? Não, tem só eu. Então tá bom. Negocie com as pessoas que chegam para você com 3 coisas que são prioridades. Você só vai conseguir fazer uma coisa de cada vez. E se tentar fazer as 3, a sua produtividade vai lá para a zorra. Por quê? Porque a mente não vai estar fixa, a mente não vai estar produtiva e ativa para você conseguir resolver as 3 de uma vez só. Você vai ter que parar, fazer uma coisa, depois fazer outra, depois fazer outra. Então, a negociação e conversar com as pessoas nas quais você trabalha para entender qual é a verdadeira prioridade, influencia na sua produtividade. Então, assim, a produtividade vai dos extremos. Hoje de manhã, tem uma revista que eu estou degustando ela, né? Você RH, que eu assino, e, se eu não me engano, em outubro saiu sobre saúde mental. Eu já li a revista umas 3 vezes, e cada vez que eu leio, assim, eu vejo uma informação diferente. Porque leitura é o seu momento. Se vocês não sabem isso, começa a aprender. Porque tem livros que você começa a ler e não consegue terminar e fica pé da vida. Mas que livro chato, eu não consigo terminar de ler. Pare um livro. Não leia. Esse livro não está para aquele seu determinado momento. Pegue outro livro. Deixa aquele livro para outra vez, para outro mês, outro ano. Ah, mas eu preciso ler. Você precisa ler para quê? Então, pare um minuto e entenda. Por que você precisa ler? É para fazer uma entrega, é para montar um material, é para entregar algo para o cliente, aquele conteúdo é necessário para aquilo? Foque no objetivo final. Leia como se você estivesse estudando. Mas tem gente que quer ler um romance e o romance é uma porcaria. E não é uma porcaria, ele só não está batendo com aquele dia, com aquele momento. E você tem que dizer, minha filha, você não é obrigada. Olha, no dia que eu ouvi Murilo Gun falando isso, você não é obrigada a ler livro nenhum. Começou, tá chato, tá insuportável. Você tá se obrigando a ler, guarde o livro, pegue outro e tá tudo bem. Gente, isso é libertador. São amarras que você coloca na sua própria cabeça, né? Com certeza. Bob Marley já dizia isso. A escravidão é mental. Antes de qualquer coisa, ela é mental. É você que coloca a gaiola, se coloca dentro e fica terceirizando. Você se colocou numa situação em que você tem que ler aquele livro. Mas, na verdade, ninguém está te obrigando a nada, a não ser que, efetivamente, você precise para alguma necessidade. Aí, ok, tem que fazer, aceita que dói menos e vai. Mas se não é o caso, como você colocou, é para, sei lá, desenvolvimento pessoal, para
para pura diversão, você não é obrigado a ler nada que te desagrade em um momento em que, em tese, você está fazendo algo por você, né? Mesmo que você tenha um ganho com aquilo, mas você está fazendo por você, dentro daquele momento em que você está buscando o seu aprimoramento. Eu acho esse tipo de coisa muito interessante, porque reforça essas amarras que nós próprios criamos e endeusamos, e na verdade não é muito simples, a gente que complica, né, no final das contas. A gente fica colocando tabus e situações onde você tem que ir. Era a minha questão na terapia, era o tem que ir. Eu sou uma pessoa avessa ao tem que ir. Altamente creio na disciplina como liberdade, mas sou uma pessoa avessa ao tem que ir. E aí eu descobri que muito dos tem que ir, quem colocava era eu. Exatamente, a sua mente condiciona isso, lhe sabotando, dizendo, você está fazendo isso, né? Não, mas você tem que fazer uma ligação, você tem que falar não sei quem, você tem que olhar o WhatsApp, você tem que responder uma mensagem. E naquele exato momento... Se você botar uma lupa, tem em quê? Qual é o impacto de fazer aquela ação ou de não fazer essa ação? Eu tive uma situação como essa com o livro Foco, do Daniel Goleman. Todo mundo achava o livro maravilhoso, falava super bem e tal, e eu, como uma pessoa, né, na busca da produtividade e tal, tinha que ler a porra do livro Foco. Só que eu achava o livro chato e enfadonho, e aí eu deixei o livro para lá, resolvi que não, até porque eu estava lendo por uma decisão minha, e aí no dia que eu resolvi deixar o livro para lá, fui buscar outras formas, e acho que uns 2 ou 3 anos depois, eu tenho 2 da porcaria do livro. É igual o Poder do Hábito, o Poder do Hábito é igualzinho. As pessoas, além de você indica o Poder do Hábito, você realmente quer ler com qual objetivo? Porque se você quiser estudar, pau na máquina, vai lá e vai ler o livro. Mas se você quiser entender um pouquinho sobre hábitos, você vai começar e não vai passar da página 25. Pois é, e aí eu, assim, fui buscar o livro, fui ler o livro, tipo, uns 3 anos depois, completamente... livre. Né, despropositada do que eu tinha aqui. Ó, vou tentar mais uma vez, se der Deus, se não der, não vou. E aí comecei a achar uma série de pontos no livro que faziam total sentido para mim e me levaram a finalizar o livro, mas porque também você estava em outro nível de maturidade, né, para receber a informação. Tem tudo isso também, né, o seu momento para viver determinadas coisas. Enfim, eu de alguma forma creio nisso. Eu não gosto de fazer disso desculpa, não, mas creio que às vezes você está mais ou menos preparada. É até aquela história de você fazer uma segunda ou uma terceira leitura, como você comentou aí, você sempre... Né, a bagagem que você vai trazendo, carregando, né, a musculatura que você vai treinando, vai fazendo com que você fique cada vez mais receptiva a determinados conteúdos, e as coisas começam a fazer muito mais sentido do que uma primeira leitura. Então, revisitar determinados livros é sempre muito interessante nesse aspecto. Quando alguém me pede indicação de livro de produtividade, eu sempre indico Produtividade para Quem Quer Tempo. Meu primeiro livro há 6 anos do Jerônimo Telmi. Porque eu acho ele muito prático, muito objetivo. Eu acho que ele desmistifica muita coisa. E é uma leitura fácil, tranquila, aquele esquema, né? Bem Jerônimo Telmi. Então, eu acho que eu sempre indico ele como um livro para quem está querendo enveredar nessa história da produtividade, principalmente nessa pegada do querer otimizar o tempo, produzir mais. Ele tem algumas questões assim, né, bem iniciais, ele não aprofunda, não é o tópico do livro, mas ele também fala de alguma forma dessa questão da leveza, né, de você criar bons hábitos, primeiramente com você, e você buscar
esses hacks, esses gatilhos, esses momentos, se compreender qual é o contexto melhor para executar uma coisa e outra, a organização, enfim, eu acho ele um livro muito prático, muito sensato, dentre tantos que tem de produtividade. E Ferramenta dos Titãs é assim, é o meu livro preferido da vida, porque são muitos insights, muitos hacks, é você aprender com quem está na ponta de cada assunto que é discutido ali, né? Que é riqueza, saúde e riqueza, saúde, qual é o outro, Sinara? Não sei, acho que desenvolvimento, alguma coisa assim. Ele pega em 3 pontos e aí ele ouve pessoas que têm uma performance muito boa naqueles aspectos e te dá um milhão de insights do que você pode aplicar na sua vida e ganhando tempo, né? E ganhando prazer e tempo na sua jornada. Então, 2 extremos, né? São 2 livros extremos, mas são 2 livros que eu sempre recomendo porque eu acredito que podem ajudar muito na caminhada da produtividade. No avançado da hora, para a gente finalizar, Elaine, você como alguém que mentora e que avalia e que ajuda uma série de pessoas a se encontrarem as suas próprias formas de produzir mais e melhor. O que você pode sugerir à audiência para implementar já? O que você passando aí entre mitos e verdades da produtividade, o que você sugere de dica prática e de questões que facilitem o dia a dia para ser mais produtivo? Vamos lá. Primeiro, base. Quando as pessoas me pedem assim, Elaine, apenas 2 dicas essenciais. Primeiro, entenda o que você precisa fazer, aonde você quer ter foco, o que precisa ser mais produtivo na sua vida. Porque as pessoas querem, né, a alta performance, a produtividade, a qualidade de vida, a mudança, né, no corpo físico, né, cuidar mais da espiritualidade. As pessoas querem muitas coisas e é aquela historinha do tudo. Ninguém dá conta de tudo sem saber o que é esse tudo e não dá conta de tudo ao mesmo tempo. Fazer que você tenha várias questões na sua vida organizada, da noite para o dia, isso não vai acontecer. Então, por isso, a profundidade, a necessidade de você se conhecer melhor, para entender qual é o seu momento, o que é que você busca, ter clareza do que você quer alcançar e a partir daí você vê quais áreas precisam ter mais produtividade, mais organização, precisa ter hábitos, né? E você ter uma consistência com isso e ter a sua alta performance, se considerar uma pessoa de alta performance. O segundo ponto é uma coisa óbvia, mas como óbvio não existe, porque o óbvio é para quem, né? Para quem isso é óbvio? Para mim é óbvio, mas para outras pessoas podem não ser. E tá tudo bem isso. E quem tem que entender sou eu, que não é óbvio. Não é isso? Então é dizer não. Pois é. Saber dizer não. Saber dizer não. A partir do momento que você é permissivo e diz sim para os outros, você está dizendo não para algo que é seu. Isso acontece demais. A gente quer se colocar a serviço, a gente quer receber uma recompensa, a gente quer ser reconhecido e fica com medo de dizer não para que as pessoas que estão ao nosso redor não se chateiem com a gente, não fiquem tristes, não percam uma oportunidade de trabalho, não percam um cliente. E aí a gente entra na zona do tudo, do dar conta de tudo, para não dizer um não. E aí o bicho pega, certo? E aí a gente vem para outra coisa, falando de 2 verdades. As tarefas nunca vão acabar.
Isso é uma verdade clara, citada aí no livro que Sinara trouxe, que eu amo, é uma base, é de onde surge. Jerônimo Temel é um dos meus mentores, é uma das pessoas que contribuíram para que eu desenvolvesse a minha metodologia de produtividade, porque é uma pessoa altamente congruente no que faz, no que pensa, no que fala. Então ele fala, nunca irão acabar as tarefas. Você sempre vai ter uma tarefinha para fazer. Então você não pode... Aceite. Dói menos. Aceite. Dói menos. Aceite. Que esse checklist, ele não tem fim, ele não acaba. E tá tudo bem se você passar de um dia pro outro, porque não rolou tudo. Exatamente. Só saiba qual é o impacto da questão, né? Mas assim, se você não vai se prejudicar ou prejudicar os outros. Mas tá tudo bem, o mundo não vai acabar amanhã, é o que eu digo aqui. Sabe, eu sou a louca da prioridade, né? Eu faço assim com minha equipe, eu boto no grupo prioridade, como você falou, né? Para não criar uma situação de toda hora muda a prioridade. Aquele chefe louco que toda hora muda a prioridade, né? E aí eu boto prioridade 1, 1, 2, 3 e 4. Se aparece uma outra prioridade, eu coloco prioridade 0, reorganização da prioridade. Aí eu refaço a lista toda. Alguém não vai ser atendido. E ponto. E tá tudo bem. Fato. E aí, avaliando isso aí que você tá falando, Sinara, uma outra verdade seríssima. Se você não tem agenda, você vira a agenda do outro. Uma máxima, né? Por quê? Porque as pessoas vão te pedir alguma coisa sempre. Você pode me ajudar nisso? Você entende sobre isso? Uma pergunta nos 50 mil grupos que fazemos parte no WhatsApp. E aí você tem lá um sabotador chamado ou persistente, né? Ou aquele que ajuda as pessoas, né? Tem lá muito forte isso. Meu Deus, é um valor para mim ajudar as pessoas, ajudar no social, contribuir para a vida das pessoas. E aqui eu não estou falando ironicamente, porque isso é vida real e faz parte da nossa proatividade, da nossa ação, querer contribuir na vida das pessoas. Mas tá aqui a minha verdade de quem é que está contribuindo na sua vida. O que é que precisa ser feito para você que ninguém está fazendo e nem você. Então, ter uma agenda e ter uma organização mínima do que você precisa entregar, do que você precisa, do que você quer realizar. Eu tenho um sonho de fazer uma viagem massa, de construir minha casa, de comprar um apartamento, mas eu não tenho dinheiro hoje. Sim, você não tem hoje. Será que você dá para planejar para daqui a 2 anos você ter esse dinheiro? Só que você tem que começar o planejamento hoje. Você hoje só pode depositar R$100 na conta, mas daqui a 1 ano você vai se organizar para colocar 2.000 e vai ganhar dinheiro para isso. E vai fazer a sua viagem daqui a 2 anos. Mas além de 2 anos é muito tempo, eu nem sei se eu tô vivo. Então fica aí no reme-reme, não deixa a vida levar todos os dias. E achar que tá lindo, que tá máximo. E reclamar de que não dá certo na vida, ó céus, ó vida, ó mar. Né? Não dá certo comigo. Não consigo me organizar. Vejo um monte de gente planejando um monte de coisa, mas planejamento não funciona comigo. E quer ser livre. E quer não, porque esse trabalho não me dá a liberdade que eu mereço. Porque você não sabe nem aonde está e o que está fazendo. Então, é possível sim você se organizar e focar em ser mais produtivo. Ter uma vida produtiva, olhando para todos os papéis que você desempenha na sua vida pessoal, profissional, né? Na qualidade de vida, estilo de vida que você queira viver, nos seus relacionamentos. Eu não tenho tempo de viver minha família. Eu não tenho tempo de fazer uma reunião virtual com minha família. Eu tenho 1 ano na pandemia sem ver a minha família. Será que não tem a menor condição de você fazer uma reunião no grupo ali virtual para pelo menos as pessoas terem o afeto do olhar, do conviver ali mesmo? Que seja virtual. Desculpas, temos várias. Mas o pau na máquina, o fazer acontecer, tá em 2 mãos, as suas 2 mãos.
a sua mente, o seu corpo físico, vulgo a sua pessoa, para ter a atitude e começar a fazer. Porque se você não está fazendo por você e você espera que os outros façam por você, o primeiro a estar errado é apenas você mesmo. Então, minha gente, vamos lá, vamos entender tudo isso. Pode escutar esse podcast umas 3 vezes, tá liberado. Vocês vão chegar até aqui. E vão... Para poder assim, e se fosse Sinara, né? A louca da produtividade teria ouvido assim, essa dica, porque eu fico assim, vou adotar, faz sentido, não para mim, como, né, refletir no meu cotidiano, se isso acontece ou não. Vem cá, será que eu realmente estou dizendo mais sims do que não? Será que tem muita gente que não gosta de agenda? Mas o sentido amplo do que você falou, né? Se você não tem uma agenda, não é você tem um planner ou uma... Não é isso, mas assim, se você não sabe na sua cabeça o que você tem que fazer naquele dia, naquela semana, você se coloca à disposição no dia e no horário que a outra pessoa quiser, você ter um mínimo de organização. Se eu sei que eu vou hoje em tal lugar e eu preciso comprar isso, aquilo, ou se eu vou naquilo, outro, eu tento agrupar para poder criar uma otimização da minha saída. Enfim, essas questões que são muito simples de um planejamento, mas que quando você se dispõe a ter isso de uma maneira visual, né, seja numa agenda, no caderno, como você colocou, numa planilha de Excel, no Google Agenda, quando você consegue colocar isso de uma forma visual, você consegue perceber melhor, né, onde você vai alocar determinadas situações. E como você também colocou aí, Ellen, é uma coisa que eu faço, por exemplo, eu sei que eu tenho 5 dias, fora os compromissos que estão assumidos, onde eu tenho que me deslocar, ou eu tenho reunião virtual e tal, então... o turno a partir de 10 horas eu começo a trabalhar, porque de 7 às 10 eu estou em treino, alimentação, leitura, meditação, papapá. Isso é no meu caso, mas se não é, o turno da manhã, da quarta-feira e da quinta-feira é para o projeto tal. Eu estou dedicado ao planejamento e à execução do projeto tal. A sexta-feira de tarde eu só faço isso. Todas as segundas, às noites, eu gosto muito de ter, assim, situações de eventos, por exemplo, onde as reuniões ficam fixas. Porque não tem esse negócio de cada dia que vai ser reunião. Não, já sabe que toda segunda-feira de noite é reunião do evento tal, a segunda-feira de noite está fechada. E aí eu tenho condição de ir alocando e ter uma otimização uma rotina. Eu vou fazer. Entender, né? Que isso é a sua rotina. Né? Exato, e você consegue turbinar mais as suas ações, porque você está focado ali. E aí, qualquer outra coisa que você coloque, entre focar atenção, parar para outras coisinhas, né, que o povo fala aí, que você consegue produzir mais, oxigenar, fazer exercício físico, não sei o quê, enfim. Todas essas coisas, elas viram perfumaria, viram lantejoula, quando você faz o básico bem feito, que é conseguir visualizar. Você tem um objetivo maior, você fazer um debriefing, ou uma desestruturação, né? Um desconstruir daquele objetivo maior em ações e tarefas que precisam ser feitas, alocar isso no tempo que é necessário, factível, e a partir dali você encaixando as outras coisas de uma maneira que você não precise se rasgar, determinando um tempo que é factível, que é possível de fazer, para que você consiga, no final das contas, fazer o máximo possível, né? Aquela história de utilizar bem o seu tempo, ter tempo sim para abrir e-mail. Isso é uma coisa que eu tinha uma maior loucura, né, de ter que deixar todos os e-mails lidos e respondidos, mas ter tempo sim, não ficar à mercê. Apareceu um e-mail, abre para ver o que é. Apareceu um e-mail, abre para ver o que é. Teve uma notificação do celular, olha para ver o que é, sabe? Abandonar determinadas questões que não dizem respeito, a não ser que você trabalhe com isso, mas que não digam necessariamente respeito, ou que vão impactar, a Roma vai entrar em chamas. E criar blocos de atividades é uma coisa que funciona muito para mim, né? Seja por horário, seja por dia da semana, para cada atividade, porque vai te dando esse sentimento do que sei o que fazer e vou utilizar o meu tempo da melhor forma possível. Mas como você colocou aí N vezes de formas diferentes, uma coisa
estritamente particular. As pessoas precisam entender o conceito maior e ir testando aquilo que funciona. Parece chato e perda de tempo, mas não é. A partir do momento que você encontra qual é a sua forma, você decola, né? Você tem uma outra forma de produzir e de conseguir dar conta daquilo que você pode dar conta. Seu jeito é o jeito certo. De repente não é o tudo, exatamente. Né? Seu jeito bacana, é o jeito seu certo. jeito é o jeito certo. Tem diversas. Maravilha, tomara que a gente tenha feito a galera que nos ouve, os ouvintes, de alguma forma despertar e estimular as pessoas a ir buscar a produtividade, não simplesmente como algo para uma performance maravilhosa de entregas e de resultados, mas principalmente para que as pessoas vivam de forma mais leve e com mais sentido do que está se fazendo, né? Para que essa engrenagem toda, como eu falei, ela no final das contas ela faça sentido. Esse assim era o objetivo de te trazer aqui hoje, é despertar essa história e fazer com que as pessoas possam. A gente na área de eventos tem um volume de ações, de tarefas absurdos. Você entra sabendo que você está no negativo, né? Porque você sabe que você tem 1 milhão de tarefas para fazer, e no decorrer só aparecem mais coisas. Parece que é gremlin a parada. Jogou água e multiplica. Você nunca consegue dar fim na pendência, porque uma pendência se transforma em 2 ou 3 na medida que você mete mão, sabe? Então, se você não tiver muita tranquilidade e muita clareza e um método para poder administrar o seu dia a dia, você pira, ou você vive na função de alguém, ou dos outros, ou de várias outras pessoas e projetos, né? No caso de alguém de eventos que atende a mais de um projeto ao mesmo tempo, a um portfólio. Então, é muito importante, sim, dedicar tempo a entender qual é a sua melhor forma de produzir. Então, amigos, esse foi o nosso episódio número 15 do Meetingcast, e a sua opinião, sugestões de assuntos e de convidados é muito importante e super bem-vindo. Entre em contato conosco através das redes sociais, da Tática Eventos no Instagram e no LinkedIn, e deixe seus comentários, sugestões e opiniões. Um beijo, meus beijos, e até o próximo episódio.